Olá, boa tarde. Bem-vindos a mais uma sessão da Storytelling Academy, um evento que a gente já faz há mais de 10 anos com portugueses e brasileiros que estão pelo mundo. Agora a gente está com uma edição especial. A Michelle é a primeira convidada dessa edição, que nós chamamos, eu e até quem sou os pomos, chamamos de Ponte Aérea, mas esse nome não é muito feliz, tendo em vista que a gente vai falar de um mercado que está concorrendo justamente com o mercado das aéreas, no caso, o mercado das viagens rodoviárias no Brasil. O Brasil, aí, de agora para os portugueses, é um país continental e também um país muito rodoviário. Hoje, um bocadinho menos do que no passado, passado recente, o que melhorou um bocadinho de 10, 20 anos para cá, mas o certo é que a maior parte dos brasileiros viaja sobre rodas, não viaja com asas, e até porque não voam, né? Mas, Michele, você que hoje está aí na ClickBus, que é uma grande player nessa indústria das viagens, você tem um percurso que vem de outra categoria, de outras categorias. Fala um bocadinho do seu percurso até aqui. Então, deixa eu me apresentar. Primeiro, um prazer estar aqui nesse bate-papo, fazendo essa conexão. Eu sou engenheira marqueteira, então me formei em engenharia e sempre trabalhei no marketing. Fui muitos anos de telecom, então fiz aqui é, essa vivência do boom de telecom no Brasil. Trabalhei na Oi, no startup da TIM e na Claro. Depois eu fui para o mundo da música, trabalhei na Som Livre, que é uma gravadora aqui brasileira, e que hoje faz parte do grupo da Sony, se eu não me engano. Naquele momento que eu fui da Ação Livre, era da TV Globo. Depois eu resolvi empreender, montei minha agência de marketing digital. Era aquele momento, né, de tudo efervescendo no digital, e aí eu vi uma oportunidade de ter a minha agência de marketing digital. Fiquei com ela durante 4 anos e depois passou a não fazer mais sentido. Voltei para o mercado corporativo, fui de uma startup B2B, que se chama NIMBY, para um produto de compras, né? Supply chain. Depois fui para o iFood, vivi aquele momento espetacular do boom do iFood no Brasil, com a pandemia, que para o iFood foi maravilhoso, para o mercado, né, de turismo foi o inverso. Eu entrei lá nesse momento, né, muito rico, né, de crescimento do iFood, fiquei lá 3 anos e depois vim assumir esse desafio da ClickBuzz, que é um mercado pouco digital, e depois a gente vai falar um pouco dos números, e com um mega desafio de trazer os clientes dessa experiência que é offline para online. Ok, a gente vai falar um bocadinho mais sobre o que é isso aqui. Eu ainda queria falar um bocadinho da Michelle. É, Você falou que se formou em engenharia. Eu não percebi engenharia o quê? Engenharia mecânica, química, quântica? Que engenharia você formou? Eu me formei em engenharia mecânica de produção. É, Então, né, como é que você sai daí para o marketing? É que não é tão lógico. É que você foi muito rápido aí nesse fez out aí. então, deixa eu contar um pouco dessa história, né? Quando eu fiz engenharia, um dos grandes processos de estágio no Brasil, na época que eu estava me formando, foi mais de 20 anos atrás, era o processo da Shell. E depois de passar muitas fases, quando estava chegando na reta final, uma pessoa do RH me perguntou: você gostaria de trabalhar em marketing? E eu nem sabia o que era marketing naquela época, tá? E eu fui para uma área de planejamento de vendas. Nessa área de planejamento de vendas, eu tinha muita interface com marketing para definição de oferta, de price. Então, eu fazia todo aquele trabalho muito analítico de entender quais são as variáveis que mexem no mercado. E eu entendi que tinha tudo a ver com o que eu queria fazer e com o meu conhecimento de engenheira.
Então, se você perguntasse assim para mim, Michele, você hoje faria outra formação? Não, a formação de engenheira me trouxe até aqui, é muito relevante para mim. Meu início de carreira ali, tudo quando eu falo de telecom, ele foi muito nesse lugar de marketing de negócios, analisando números, muito com a ponte ali com o financeiro, e a parte de comunicação foi entrando aos poucos na minha vida e eu fui aprendendo como fazer comunicação, que é uma paixão, né? E essa parte da sensibilidade com o consumidor, né? Você tem que ter, né, gostar muito de ser humano, né? Pelo menos ter paciência para com ele, né? Essa formação com o ser humano você também foi no dia a dia, já no marketing? Foi no dia a dia, já no marketing. Eu me considero uma eterna aprendiz. Então, eu estudo muito, fiz muitos cursos, e um deles foi na Perestroika, que é uma instituição brasileira, que ela é totalmente disruptiva, sai do modelo, né, das universidades e desses cursos de pós-graduação, e eu fiz como transformar dados em comportamento do consumidor com o Capra, que é um dos primeiros cientistas de dados no Brasil. Então, entender comportamento do consumidor, é claro que existe uma sensibilidade, né? E quando a gente faz ali focus group, a gente está pegando o qualitativo e não o quantitativo, mas tem todo esse arcabouço de quantitativo transformar dados em comportamento do consumidor. É sempre interessante, né? E é sempre diferente, né? A verdade é essa. Vamos falar então um pouco da sua chegada então aí na ClickBuzz, né? Como é que era? A ClickBuzz não é uma empresa muito antiga, ou seja, pelo que pesquisei, ela apareceu em 2013. Exatamente. E Perfeito. essa categoria, né, Travel Tech, é uma coisa bonita de dizer, né? Travel Tech, né? Em inglês fica mais fofo ainda. Que é uma coisa que, no caso do Brasil, as pessoas não só andavam muito de ônibus, autocarro aqui em Portugal, mas fazia isso, eu fiz muito isso, né? Ia até a rodoviária para descobrir se tem passagem. No fundo, essa era a grande. Ou então você tinha que se planejar, então você ia até a rodoviária, comprar a passagem que você ia usar daí a um mês, né? Isso era o hábito do consumidor antes de aparecer uma empresa como a que você trabalha hoje. Como é que é isso? Como é que foi essa entrada de mercado? Como é que tem sido esse Então, crescimento? deixa eu contar, assim, a ClickBuzz ela é uma empresa pioneira nesse mercado, né? O nosso fundador enxergou essa oportunidade, que era o mercado que ia se digitalizar, mas existe uma interface com as aviações, que são empresas que são muito focadas na experiência da vida real, né? Na experiência de embarcar o passageiro, tem toda a operação que acontece nas rodoviárias. Então, elas não tinham essa competência de tecnologia. E aí se enxergou essa oportunidade e criou-se a ClickBuzz. Naquele momento, o bilhete nem era eletrônico. Comprava-se, né, na web, ainda não tinha a parte de aplicativo, e tinha que se imprimir, mais ou menos como uma experiência que né, era também antigamente com cinema. Você comprava e na hora chegava lá e você tinha que pegar, né, o bilhete físico. E aí, hoje, então a ClickBus foi pioneira em todas, né? Pioneira na ideia, e depois foi a primeira a fazer o bilhete eletrônico, que transforma essa experiência mais digital. Então, hoje, para você entrar no ônibus, basta você apresentar o seu celular com um QR Code, que aí a pessoa que está embarcando as pessoas no ônibus valida e coloca você para dentro. É,
A gente foi pioneiro também em inteligência artificial, e depois a gente vai falar um pouquinho de inteligência artificial no nosso papo, e sempre fazendo essas ondas de tecnologia acontecendo dentro do mercado de travel tech, tá? Sendo E que aí, tem que ensinar o consumidor, né? Porque imagino eu que, ok, a tecnologia é rápida, né? O brasileiro até é razoavelmente rápido a adoção de certas tecnologias, né? Mas o certo é que deve ter muita gente hoje que nem sabe usar ainda o vosso serviço, certo? então, o nosso mercado, ele é ainda 60% no físico, e que a gente chama de offline. Eu vou colocar aqui entre aspas, porque o offline, o que a gente chama internamente de offline, a gente foi pesquisar em 2024, que foi o ano que eu entrei, esse consumidor não é offline, a relação dele com a minha categoria é offline, mas a gente sabe que esse cliente está no WhatsApp, o WhatsApp é muito utilizado aqui no Brasil, a gente sabe que esse cliente está nas redes sociais, então a gente sabe que esse cliente tem uma vida online. Eu não preciso apresentar um online para ele, eu preciso apresentar as vantagens e a categoria e apresentar que a solução existe, que às vezes, quando a gente olha na pesquisa, né, o que o cliente fala, olha que interessante, né, falando de pesquisa e comportamento do consumidor. A gente olhava na pesquisa, o cliente que compra com a gente, ou na categoria, falava assim: ah, eu compro porque é cômodo. Aí, quando você pergunta para o cliente que vai comprar na rodoviária, eu compro porque é cômodo. E a gente falou: meu Deus, temos um problema, né? O que é comodidade em cada um desses casos? E aí a gente fez focus group em todo o Brasil em 2024 para entender. Né? Então a gente fazia uma exploração para o cliente. Você, aonde você compra? Aí o cliente falava: eu compro no Mercado Livre, eu compro no iFood, eu compro na Amazon. Então o cliente já está neste ambiente digital de compra, mas quando falava, e por que você compra na rodoviária? Ah, porque eu sempre fiz assim. E minha mãe fazia Então, assim, e minha avó fazia assim, né? eu sempre fiz assim. Então, a gente tem esse desafio de apresentar a categoria. E aí, quando a gente fala de comportamento do consumidor, se tiver alguém aqui da audiência que é de travel, existe uma condição de contorno, vamos falar assim, que é a categoria, ela não é de alta recorrência. Eu até tenho clientes que são recorrentes, né? Uma viagem que a pessoa faz, estuda em São Paulo e mora em Campinas, ou mora em São Paulo e estuda em Campinas. Existe um pouco de rotas, que a gente chama assim, que são recorrentes, mas no geral é uma categoria que o cliente compra com poucas vezes ao ano. Então, o desafio do marketing é como que você aparece no momento certo para o cliente, como que você mantém a sua marca viva na cabeça do consumidor que não está pensando nesse problema, né, que é a viagem né, ir para uma outra cidade. Sendo que, mais uma vez, mais que para os portugueses que estão a ver esse vídeo, ou que estão na reunião, então você falar de viagem, que são viagens de 5, 10, 15, 25 horas, 30 horas, 42 horas dentro de um autocarro. Não é pegar e ir para um bairro para outro, né? Possivelmente essa pessoa ou vai visitar um parente, ou vai visitar a terra onde os avós viveram, ou seja, são viagens, né? Como o equivalente europeu de você ir conhecer outro país, na verdade, muitas vezes, né? E aí entra aquela coisa de categoria da vida real, que o iFood também é, né? Você precisa, no dia a dia, precisa de comer, né? Então, né? Você até pode encomendar um banquete pelo iFood, pode, mas na verdade você vai, mais das vezes, encomendar uma pizza e encomendar um hambúrguer. As viagens de autocarro não tem, de ônibus não tem muito glamour, né, em volta, né?
Mas pode ser realmente uma viagem de sonho, né? Ou seja, há um lado aqui aspiracional para quem vai usar essa viagem. Como é que você consegue lidar com como é que o consumidor vê a vossa imagem? Ou seja, o que vocês querem projetar para eles? Olha, eu digo essa visão, né, que a categoria quando eu olho assim para a imprensa sempre prefere falar do avião. O avião é mais concentrado, tem até mais dados, né, que são compartilhados de avião. E existe essa facilidade de falar das viagens de avião, mas na realidade, e até vou mostrar aqui, vou compartilhar com a audiência Deixa eu para. autorizar. Já autorizei. Show, deixa eu compartilhar. Então, o mercado, vamos falar do mercado, né? O mercado aéreo tem 134 aeroportos no Brasil, transporta 93 milhões de passageiros por ano. E aqui o mesmo passageiro pode contar mais de uma vez, tá? No rodoviário, a gente tem 6.800 destinos. É mais do que cidade, porque, por exemplo, uma cidade como São Paulo tem vários pontos de embarque. Na minha cidade, que é Petrópolis, eu nasci na cidade, na Serra lá do Rio de Janeiro, existe também 3 ou 4 pontos. Então, destinos, às vezes, tem mais do que um por cidade do Brasil. E então primeiro eu sou complementar ao aéreo e eu entro em muitos mais destinos no Brasil. Então tem lugares que você só consegue ir se você não tiver um carro, você só consegue ir de ônibus. Então vamos imaginar um turista que chegou de Portugal aqui no Brasil e quer ir para Búzios. Ele vai ter 2 opções. Ele vai ter a opção do carro, né, alugar um carro ou ir de ônibus. Então, aqui a gente fala que a gente é complementar essa malha aérea. E aí, falando, né, do dia a dia, a viagem de ônibus ela é aspiracional, porque a viagem, o momento das férias, ela é um momento, né, muito especial na vida das pessoas. Acontece 1 ou 2 vezes por ano, né? Se você particionar suas férias de 30 dias, que é o padrão do Brasil, em 2, você vai ter 2 oportunidades por ano, então ela é muito aspiracional. Mas existe essa visão que ela não é. E uma coisa que foi surpreendente que a gente fez aqui em 2024 foi uma ideia, inclusive, da Tech Soul. A gente fez um podcast com Ed Gama, que é um apresentador brasileiro bem relevante, e a gente fez o primeiro podcast gravado dentro de um ônibus. Então, a gente botou um ônibus dentro do estúdio, gravou um podcast. E a gente curou 11 histórias, na época a gente estava fazendo 11 anos, 11 histórias de pessoas que estavam viajando de ônibus e que viveram encontros. Então, a pessoa começou a namorar porque conheceu uma pessoa no ônibus, ou uma super engraçada foi assistir a Ivete Sangalo, é uma super fã da Ivete Sangalo, e ela viaja o Nordeste inteiro atrás da Ivete Sangalo. Ela foi e ver o embarque da Ivete Sangalo no aeroporto, e a amiga teve que ficar segurando o ônibus para ela chegar e entrar no ônibus. Então, são histórias que são vividas no ônibus e que você vê que o ônibus está presente na vida das pessoas e que a viagem ela é aspiracional também. E a gente fez uma brincadeira, esses podcasts, a gravação é de mais ou menos 20 minutos. A gente tem milhões de visualizações do podcast, desses 11 episódios. O nosso podcast é de 20 minutos, o tempo médio que as pessoas assistem é de 5. Muita gente assistiu até o final e a gente fala de coisas de como a pessoa utiliza o ônibus no dia a dia. Então, se prefere sentar na janela ou no corredor,
O que ela leva no ônibus, uma mantinha, qual é a roupa que ela vai. Então, a gente viu que existe toda uma aspiração dentro da viagem de ônibus. Estava falando, eu vou lembrando da minha vida, né? Porque quando eu saí do Brasil, eu andava só de ônibus, né, praticamente, né? E vi de tudo, né? Desde um senhor que de repente aparece de pijamas no meio do corredor do ônibus, com uma escova de dente na mão, como se estivesse da casa dele, né? Até realmente isso, gente que encontrou a namorada e podia casar possivelmente. Dá até para fazer. Lembra daquela. Aquele retrato falado que a Denise Fraga tinha no Fantástico, né? Você tá falando do podcast, tá me lembrando disso, né? Que é a história do dia a dia do brasileiro típico, né? E em termos de mercado, vocês estão expandindo para além do Brasil ou ainda falta tanto Brasil ainda que vocês não estão com pressa? Olha, hoje a gente está focada no Brasil, 100% Brasil, mas existe, né, um desejo, uma visão dessa aspiração internacional. Como a gente tem um modelo muito azeitado e que funciona, ainda com muitos desafios, né, da gente conquistar o público brasileiro, mas a gente tem aspirações internacionais, sim. Pode tirar o slide, Michele, só para você ficar. Ah, posso? Não? Espera aí, deixa eu parar de compartilhar. Perfeito. Boa pergunta. Vocês já conseguem fazer venda via WhatsApp, via Instagram? Como é que tá isso? Ai, sua pergunta é perfeita. A gente não tinha combinado ela, mas ela é perfeita, né? Vou contar, fazer um pouco de recap da história da ClickBuzz. A gente, né, nasceu ali com um site, depois a gente foi para a web mobile, né, que é um caminho natural, mas que tem suas adaptações. A gente foi pioneiro em lançar app e lançamos ano passado o nosso WhatsApp, mas agora, né, fresquinho, a gente acabou de fazer a virada para o nosso WhatsApp conversacional. Então, uma navegação totalmente fluida via conversacional, que é a mesma experiência, o que está por trás é a mesma experiência que a gente tem no conversacional dentro do app. E a gente uma aposta que a gente está fazendo de entrar no mercado de clientes que têm mais dificuldade em utilizar um app com muitas opções, trazer essa facilidade para os clientes. E que em algum momento também vai virar compra. Ainda não, certo? Agora é Não, conversão. já é compra, Já já com é compra, já. compra, Essa parte já é com possível. compra. Já com compra. A experiência do Pix, né, que é o nosso pagamento digital, que é muito utilizado aqui no Brasil, é uma experiência 100% WhatsApp. Então, o cliente vai do começo ao fim, tudo pelo WhatsApp. Ótimo. Eu estava lendo hoje, por acaso, que o Google começou basicamente avisou para as empresas de imóveis que elas não vão ser mais necessárias, que ele vai passar a automaticamente indexar pesquisa de imóveis. Já começou em alguns países. Ou seja, é, imobiliárias, foi um prazer, obrigado por terem nos pago o desenvolvimento até aqui, mas já não precisamos de vocês. Você tem medo de que aconteça isso também com o mercado de viagens? Acho pouquíssimo provável, porque aqui tem uma cadeia que é mais ou menos, vou fazer uma referência, né? Ali é mais ou menos como o estoque que um e-commerce que a Amazon tem. Você precisa do estoque. Então, esse inventário, essa inteligência do inventário, a gente tem. Então, mesmo. E aí, eu vou fazer uma provocação assim. Nesse mundo de inteligência artificial, a gente não sabe se o cliente vai permanecer fiel a interfaces. Mas a gente sabe que a necessidade vai continuar existindo de comprar, né, a passagem de ônibus.
Então, hoje a gente já está integrado tanto com a Amazon quanto com a OpenAI para fazer a compra. Então, o cliente vai fazer ali todo o processo, ainda não está até a última milha, né? Porque própria restrição da OpenAI, mas o cliente faz toda a jornada dele, pode acontecer através do chat GPT. E aí, então, assim, qual vai ser a interface? Não sabemos, mas a inteligência do consumo e do estoque digital, que tem pricing, ela vai estar dentro da estrutura das empresas. Ok, entendi. Aqui é uma questão também de administração, logística, que não, por mais que o Google, o OpenAI, assim, sejam ambiciosas ou gulosas, não dá para ir a todas, não dá para ir a todas em todos os lugares, né? Daí, inclusive, essa é a importância de empresas como vocês. Entendi. Eu não posso vender para o Edson uma poltrona que foi vendida para a Michelle. Então, eu tenho que ter uma gestão de estoque e, assim como o Uber, a ClickBus ela não detém o assento do ônibus. Eu sou uma tecnologia que disponibiliza a venda. Então, o preço quem define é a aviação parceira que detém o ônibus. Então, eu acho que esse modelo para tirar, né, e mudar, ele teria que mudar tanto, talvez daqui a 100 anos, né? A gente esteja falando de um outro modelo, mas hoje tem as viações que detêm a infraestrutura e existe essa outra infraestrutura de tecnologia que a gente chama GDS, que é onde está o estoque da passagem, né, e o preço que é definido pela aviação. Ok. A gente vai começar a entrar aqui já na fase final, mas antes de entrar nessa fase final, queria deixar aqui quem quiser fazer alguma pergunta, pode enviar aqui pelo chat, que eu leio, ou então pode. Ok, o Carlinhos já aqui mandou a pergunta, mas o Carlinhos pode entrar e pode fazer a pergunta diretamente, Cláudio. Cláudio, só ligar o seu áudio aí e perguntar. Obrigado. Eu tava escrevendo quando você colocou aqui, Isso quando você agora. falou. é, tem muito isso, tem muito a ver com o que a Michelle estava falando, e eu acho que era legal ela comentar um pouquinho. Gostaria de ouvi-la, saber como é que ela faz isso. Ela tem uma questão que é como trabalhar a imagem de uma empresa de tecnologia no mercado super tradicional. A gente está falando aí de passagem de empresa de rodovia no Brasil, que é super tradicional, né? E tem um twist a mais, onde ela não é responsável por todo o processo. Quer dizer, às vezes o cliente tem uma super experiência com a ClickBus, seja no WhatsApp, seja, sabe, com inteligência artificial e tudo mais. Aí o motorista, que não é responsabilidade da ClickBus, entra com o seu ônibus num buraco, numa estrada horrorosa, quebra o eixo do ônibus, o cara chega atrasado no aniversário da sogra e tudo mais, só que a relação dele é com a ClickBus. Quem ele xinga é a ClickBus. Né? Então, eu queria que ela comentasse um pouquinho como lidar com esse desafio, porque tem coisas que fogem ao controle, né? Não tem muito jeito. Estrada esburacada vai ter no Brasil. Motorista que não segue as regras vai ter no Brasil. E isso pode atrapalhar um pouco essa construção de imagem de uma empresa super tecnológica, super bacana, com muitos benefícios. A pergunta é ótima, eu vou quebrar ela em alguns pontos, tá? O mercado que a ClickBus atua, ela é no mercado regulado. E essa regulamentação da ANTT coloca uma série de regras, então, de horário para não ter atraso. Então, você vê que o aéreo existe muito realocação do passageiro. Isso não acontece. O ônibus, se ele tiver vazio, e a aviação vai fazer com que o ônibus saia, tá? E aí a gente enxerga aqui o nosso papel como uma alavanca do ecossistema. O que a gente faz? Eu faço uma medida de NPS
da experiência do passageiro como um todo. E o passageiro, ele não consegue separar os dois problemas, né? Ele não consegue falar, isto é um problema que não pertence a ClickBus, né? Isso é um problema da aviação. Ele vai lá e ele quer, na interface que ele comprou, falar, isso daqui não funcionou, né? Eu tive problema. E aí, o que a gente faz? Hoje, porque eu sou tecnologia e diferente, né, da experiência que é a experiência offline, eu tenho esse lugar para trocar com o cliente, eu pego todas essas informações e dou para as viações trabalharem eventuais problemas que podem ser pontuais ou podem ser estruturais, né? Então, isso a gente entende como nosso papel institucional no ecossistema. Eu tenho que fazer com que esse lugar que eu estou inserido fique melhor para todo mundo, para passageiros, para as viações que tinham essa deficiência de leitura, né? Imagina, para ela fazer essa leitura, ela teria que montar uma pesquisa. E eu, como tenho a interface digital, eu consigo fornecer esses dados para ela. Então, a gente entende o nosso papel, a nossa responsabilidade no ecossistema. Interessante. Flávio levantou o dedo também. Flávio. Bom, Michele, está todo mundo empolgado, obviamente, o setor de comunicação, as agências. A Quetzal também está empolgada com o IA, com a inteligência artificial. Todos os setores, basicamente, estão nesse frenesi. Cloud para cá, nós temos o Cláudio e o Cláudio. E aí, assim, está todo mundo pensando nisso. Eu queria que você dissesse para a gente uma parte da resposta, eu até sei porque a gente trabalha junto, claro, mas eu queria que você, como profissional de marketing com expressão, dissesse para a gente o que te empolga na IA, de como ela pode mudar o negócio, o ClickBus, o negócio das passagens, como ela pode conectar essa regionalização, essa regionalidade de quem pega o ônibus junto com algo tão moderno e com esse marketplace gigante que é a ClickBus. Falar para a gente se está te animando, se está te preocupando, o que acontece para você na IA, no teu segmento. Eu sou uma pessoa entusiasta da AI, já muito antes da ClickBus, né, montar o projeto dela. Eu sou uma pessoa entusiasta, então eu dei todo o suporte para acontecer e os números hoje que a gente está vivendo são surpreendentes. O que eu vejo, né? Tem dois lugares de inteligência artificial, a gente, como profissional do marketing, está vivendo. Um é como isso melhora e o que isso muda na relação com o cliente. E o outro é como isso empodera e melhora as nossas vidas, trazendo produtividade. Eu vou falar nesse lugar aqui, que é a experiência do cliente. E aí a gente vê muita gente falando e pouca gente mostrando e executando de fato a inteligência artificial. Então, eu vou mostrar até uma tela aqui para ilustrar para vocês, tá? A ClickBus lançou a interface conversacional dela em agosto do ano passado, tá? Deixa eu compartilhar aqui. E naquele momento a gente tinha feito pesquisa, entendia, mas não sabia exatamente como o cliente ia, de fato, utilizar essa experiência, tá? E aí, veja, aqui a gente colocou, tem vários momentos dentro do nosso app que tem a opção do conversacional e a pessoa pode utilizar voz, e ela tem esse botãozinho, né, que gera a mensagem, e ela pode acontecer no momento do começo da jornada. Então, a pessoa que poderia acontecer fora, né, da ClickBus, no Google, perguntar: eu quero uma cidade que tenha cachoeira a 1 hora de São Paulo. Então,
é a que a gente chama, né, a busca exploratória. Aí, na parte de viagem, a pessoa pode falar assim: olha, eu só quero viajar numa viação que permita eu viajar com meu cachorro, meu pet, que tem 8 quilos. Qual é a regra? A gente montou a maior base de dados do rodoviário com todas as regras. Então, tem regra do intermunicipal, do interestadual e a regra que cada aviação tem para operar. E aí, quando eu respondo para o cliente, eu respondo dentro do contexto daquela viagem. Então, já é uma visão muito mais de personalização. E imagina que a pessoa. O que eu vejo que é a grande benefício do conversacional é que, quando a gente está falando do app, da web, a experiência, a jornada, ela é estudada para ser linear. Então, tem uma regra de como você vai fazer esse passo a passo. No conversacional, é caótico, né? É a visão do cliente. Então, ela pode acontecer de várias maneiras. A pergunta que seria uma pergunta de FAQ, que é essa do PET, ela pode acontecer para viabilizar a viagem da pessoa. Ela só quer viajar na aviação que permite o PET. E isso tudo está dentro da experiência. E aí, contando aqui dos nossos big numbers, né? A gente já tem 1 milhão de clientes que utilizaram inteligência artificial. E aí, passar rapidinho, 14% dos clientes que compraram com a gente, isso é a visão ali de março, tá? Que esse número foi gerado, IA participou de 14% das nossas vendas. Ou seja, no início, nesse momento da busca da jornada, ou seja, no meio, no checkout, ou seja, depois que a pessoa comprou, ela tinha dúvida e a dúvida foi solucionada por IA. Então, ela melhora muito a experiência do cliente na jornada digital. Provavelmente, ao aproximar através de voz ou de inteligência simulando a humanidade, né, a humanização, ela tira alguns gaps e algumas fricções e melhora com assertividade aí as vendas. Pelo que está entendendo, é isso. Eu, como Sim. comprador de IA, dentro de IA, eu já quase não consigo comprar mais nada sem conversar com o ChatGPT primeiro. Mesmo. Ontem mesmo fiz uma compra, ele me mandou uma coisa, fez um ranking, aí eu olhei, vi um preço mais barato do que ele disse, e falei, por esse preço aqui. Ele falou, onde é que você achou? Aí ele achou. Ou seja, pô, tá, por esse preço compra. Eu falei, aí comprei, tá vendo? Ou seja, né? É nesse nível. Ótimo. Sônia, você como português tem que fazer as honras da casa para que a Michelle também ouça o sotaque aqui da terrinha. Tem algum comentário, alguma pergunta a fazer aqui, Michelle? Olá, Michel, muito obrigada. É um prazer e muito inspirador. E eu penso que aquilo que estava aqui, talvez a cutucar, é pensar como é que eu crio, enquanto consumidor, uma relação com a Click Bus se eu estou a perguntar ao ChatGPT, não é? Como é que eu mantenho a marca viva na cabeça, dos meus consumidores, independentemente de eu ir lá pelo ChatGPT, pelo cloud, por onde for. Como é que é essa experiência, não é? A parte da comunicação e essa relação que é preciso manter e distinguir dos potenciais concorrentes, especialmente no Brasil, que deve ser um mercado enorme, e, portanto, imagino que a vossa entrada na categoria não esteja a ser também muito cobiçada por outras empresas. A sua pergunta é maravilhosa. É o desafio. Ninguém sabe exatamente como vai ser o nosso futuro, mas eu vou te falar, vou fazer um paralelo que eu acho que ele é bem ilustrativo. Quando a gente olha a categoria de turismo, ela é muito vinculada a Google, né? Uma pesquisa Google. A pesquisa ela já acontece no momento de intenção, que a gente fala de meio do funil. Quando a gente pergunta para os nossos clientes como eles souberam da ClickBuzz, social aparece com 30%. Então, você precisa desse diálogo com o cliente. Então, o que eu acho? A minha aposta para o futuro, tá?
o cliente vai olhar as recomendações do Claude, da OpenAI e do Gemini, mas a marca que ele tem confiança vai estar presente em outros momentos da vida. Então, eu vou dar um exemplo para você aqui, que acontece no Rio de Janeiro, Todos no Rio de Janeiro, que é um mega evento com participação da Prefeitura do Rio de Janeiro, que trouxe um ano Madonna, no ano seguinte Lady Gaga, e esse ano trouxe Shakira. Quando eu entro nessa conversa da Shakira e eu promovo as viagens para a Shakira, eu estou fazendo uma conexão com o público que eu passo a ser a marca de confiança. E quando a AI recomendar, ele vai reconhecer. Então, eu distribuí boné na rodoviária do Rio de Janeiro, quando as pessoas estavam chegando para ir para o show da Shakira e para ir para o show da Lady Gaga. O boné, até uma pena que eu não tenho nenhum aqui para mostrar, mas nas minhas redes sociais tem eu de bonezinho. O boné gerou essa conexão emocional e essa conversa e uma reverberação nas redes sociais. Então, eu acredito que para o futuro, a relação das marcas, eu acho que para o futuro ainda vai ser mais importante marcas fortes estarem presentes na cabeça do consumidor para aceitar uma recomendação das AIs. E com esse comentário, acho que é perfeito para a gente encerrar aqui a nossa conversa. Não porque a gente poderia continuar até o Natal, mas já são 45 minutos. Já estou aqui, já entramos aqui na agenda da Michelle. Olha, foi um prazer, Michelle. Eu vi você comemorando com a sua equipe no LinkedIn, o hotel passado resultados muito bons com a empresa. Você é uma pessoa com muita energia positiva, posso dizer. Estou encantado aqui com a sua presença, seu sorriso. Foi um prazer muito grande e espero que você pegue um autocarro e venha visitar a gente em Lisboa brevemente. Pode ser? Com certeza, com certeza. Então tá bom. Olha, então palmas virtuais aqui para a Michelle. Obrigado. Muito obrigada, gente. Tchau, tchau. Um prazer. Tchau, tchau.